Está começando mais um Codecast. Esse é um Codecast super especial. Temos uma convidada onde nós vamos conversar sobre como gerenciar lojas à distância. Se você tem esse interesse, gostaria de saber como funciona isso, acompanhe esse episódio de podcast até o final. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vinda, Anne. Obrigada, Evandro. Obrigada aí todo mundo. Seja muito bem-vinda. Muito feliz que você está aqui. Já aproveitou que veio para o grupo de negócios e estamos aproveitando para poder fazer esse bate-papo sobre gerenciar lojas à distância. Mas conta um pouco sobre a Nômade de Pratas, onde fica, quantas lojas são, para o pessoal te conhecer também. Perfeito. A Nômade de Pratas, ela tá lá em João Pessoa, né, na Paraíba. Ela nasceu lá em João Pessoa. E hoje ela também existe loja em Campina Grande e em Caruaru, Pernambuco. Então nós já saímos da Paraíba e começamos já está em outro estado. Isso. São quantas lojas? Hoje são 4. São 4. São 2 em João Pessoa, isso. Uma em Caruaru e a outra em Campina Grande. Isso. Maravilha. Vocês começaram onde? Começaram em João Pessoa? Começaram pequenininho, conta um pouco da trajetória. Começaram com Instagram, abriu loja própria. Isso. Nós começamos há 7 anos no Instagram, então não tinha loja física, era só loja online. Início do Instagram, basicamente nisso, né? Uhum. E fomos crescendo no Instagram, no marketing, com os amigos, né? Tem muito amigo para oferecer e tudo, tinha uma rede de conhecidos. E fomos crescendo. E eu acho que eu posso dizer que nós sempre fomos sonhadores, né? Então, não tínhamos loja nenhuma, mas já falávamos que ia ter loja em vários shoppings. Sempre vocês visualizavam isso, assim? Sim. Já visualizava mais lojas e tal? Sim, eu sou um pouco pé no chão, mas... Mas a Dilson sonhava mais. Isso, a Dilson é o meu sócio, né? O sócio fundador da marca. Hoje tem outro sócio também. Mas ele sempre foi muito sonhador. Então, quando não tínhamos nenhuma loja física, ele já falava que a gente ia ter uma loja em shopping. Então, isso, de certa forma, faz você tomar decisões pensando em um dia ser grande. Que legal. Então, quando nós abrimos a primeira loja, nós já imaginávamos que iríamos ter várias lojas. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, se eu vou ter várias lojas, eu preciso... O que eu fizer nessa... Então, a gente até chamou a primeira loja de loja conceito. Então, nós demoramos muito nessa loja, tipo, a parte arquitetônica, as decisões de cores, de tudo, porque eu já imaginava, essa tem que ser perfeita. Que porque legal. A partir dessa, as outras vão ser inspiradas nela. Então, até para o arquitetônico das outras lojas, rapidamente eu conseguia fazer. Porque tudo que eu já tinha dedicado tempo naquela primeira, né, pensando muito bem em cada etapa, facilitava para as outras. Então, acho que esse pensamento de ser grande, mesmo quando você é pequeno, faz diferença também. Sensacional. O próprio Sam Walton da IBM, ele falava isso, que você, quando começa uma empresa, você visualiza ela como ela grande, construída, e você vai trabalhar para construir essa empresa, não só para fazer essa empresa funcionar. E eu vejo que essa visão direciona as ações de vocês. Então, como tu falou, poxa, eu já vou criar a primeira pensando que eu vou expandir. E mesmo quem não fez isso, eu sugiro olhar para sua loja hoje e enxergar ela como que ela poderia ser replicada, né? Tem um livro lá, Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, não sei se você já leu ele. Esse ainda não. Do Michael Gerber também, do mesmo do Mito do Empreendedor. E ele faz um exercício no livro que é: como seria a sua empresa se ela fosse 10 vezes maior? Poxa. Ele fala o que teria que acontecer, não que tenha que ser, mas pelo menos um exercício, né, de visualização. Eu vejo que faz com que a gente deixe o negócio mais organizado, pensando no crescimento. Mas vamos lá, depois dessa primeira loja, você e a Dilson, que é seu sócio, marido... Isso. Então você falou, quando começaram as lojas, daí começaram a família juntos. Isso, foi tudo, né? Intenso. Com filho, com tudo. Nasceu loja, nasceu filho, nasceu tudo junto. Isso. E quando vocês abriram a segunda loja, como que foi essa expansão?
Então, da primeira para a segunda, tem 1 mês de diferença. Mentira! Juro. Desse eu não sabia. Pois é, assim, abrimos a loja, como eu falei. Nós demoramos coisa de 4 a 5 meses para abrir essa loja. Uhum. Essa primeira, como eu falei, é uma loja com porte maior. Então, quando decidimos ir para a segunda, foi tudo muito rápido. Como essa em específico foi na mesma cidade, então, mesmo fornecedor, mesmo assim, a parte de obra já tinha toda o que seria feito. Já Claro. tinha, como essa outra tinha demorado, né? Porque o processo de abertura de uma loja vem muito imprevisto, você muda uma coisa, muda outra. Para essa outra, já sabia tudo que ia dar certo e o que não ia, o que foi rápido e o que não foi. Então, com 1 mês, nós abrimos a segunda loja. Jesus. Então, elas nasceram juntas, praticamente, né? Então, eu já fui administrando as duas juntas. Legal. E quanto tempo para a terceira e a quarta? A terceira foi... Então, essas 2 lojas... São shopping, bairro, só o pessoal saber. Pronto. A primeira loja, ela é numa avenida, digamos assim, famosa na cidade, né, de João Pessoa, que se chama Edson Ramalho. Então, é uma avenida onde se tem lojas boas. Lojas que têm um posicionamento legal, sabe? Entre aspas, uma Oscar Freire de João Pessoa. Chiquérrima. Então, tipo isso, ela é essa avenida. Então, quando nós fomos procurar um lugar para abrir, nós fizemos, não queremos shopping, queremos uma loja que chama de rua, nós chamamos de rua, mas tem que ser na melhor rua, claro, né? Na melhor avenida da cidade, já que não estamos indo para um shopping. E encontramos esse lugar e decidimos fazer isso. Nesse momento também, olha só o pensamento da grandeza como é interessante. Não tínhamos lojas, praticamente, mas já imaginávamos que íamos ter não só várias lojas, queríamos ter uma rede de franquia. Então, a gente fez assim, para que eu rode bem o negócio, que eu aprenda, eu preciso que a minha operação, que um dia virar franquia, tenha sido testada. Então, nós precisamos de uma loja de rua, nós precisamos de uma loja de shopping. E, na época, pensávamos na estratégia de quiosque. Sim. Que é em shopping também. Então, nosso objetivo de iniciar era pelo menos ter uma de cada pelo menos uma modelo. de cada modelo, para que quando organizássemos a parte da franquia, já teria ali o know-how de cada um dos tipos, né? Perfeito. Imagina, você criar uma franquia de uma loja de um perfil de loja que você nunca teve. Não fazia sentido, né? Por exemplo, o quiosque não temos ainda. Então, procuramos essa loja de rua, que foi a primeira. E a segunda loja já foi uma loja em shopping. Não é o maior shopping, assim, da cidade, mas é um shopping com um porte, assim, muito interessante. É quase como uma galeria. Legal. Né? Uma galeria profissionalizada para um shopping, né? Então, fizemos essa experiência. Então, a escolha deles foi pensando nisso. Então, eu nem pensava em falar, né? Mas lembrei disso, como eu falei, do pensamento da grandeza. Essa foi uma escolha baseada nisso. Perfeito. Você falou da parte estrutural, arquitetura, que dá uma dor de cabeça do caramba. Todo mundo que já fez obra para loja ou para uma clínica, o que quer que seja, sabe o tamanho da dor de cabeça que é esse processo, ainda mais da primeira vez. Isso. Então, falou, isso você aprendeu rápido na primeira loja. Agora tem um outro componente que eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo, que é o componente chamado pessoas. Sim. Porque talvez a parte mais desafiante de fazer uma gestão à distância de lojas, tem até loja em estado diferente, enfim, você não consegue ser onipresente nem nas lojas da mesma cidade, quanto mais em cidades diferentes e estados diferentes. Como que foi esse componente de pessoas? A gente conversou muito já aqui na mentoria, mas eu quero te ouvir como que foi esse processo. Tá. Eu imaginava que seria mais fácil. Pra falar a verdade. Tenho certeza que todo mundo tá ouvindo também já achou que seria mais fácil. Eu achava que primeiro era mais fácil, por quê? Porque eu fazia, meu negócio é muito bom, meu produto é muito bom, meu marketing, né, na minha concepção é muito bom. E então, pra mim, pessoas, vendedores, seria mais fácil. Né? Hoje eu vejo que não, que inclusive não adianta ter tudo bom e pessoas ruins. Na verdade, é até melhor pessoas boas e um negócio mais ou menos, para falar a verdade. Claro. Então, no início eu achei que era mais fácil. Então, como a gente pensava, rede de lojas e tudo, existem redes de loja, não estou falando de uma coisa que não existe. E se elas funcionam, eu imaginava que eu ia funcionar. Então, eu não tinha essa grande preocupação com pessoas, sabe?
não, as pessoas vou precisar me dedicar nisso. Então, eu não tinha isso em mente no início. Não é à toa que eu errei muito em pessoas no início, porque eu não tinha isso, que eu realmente preciso dar muita atenção às pessoas que vão estar, justamente se eu quero uma rede de lojas, se eu quero ter confiança em delegar funções, se quero ter confiança na gestão de cada loja, né? Então, essas pessoas, né, nesse início, foram escolhidas, algumas estão comigo até hoje, inclusive. Legal. Inclusive, a minha primeira funcionária contratada, acredito que 6 anos atrás, ela está comigo até hoje. Que legal. Ela é minha gerente de uma das lojas. Então, nesse início, as pessoas que estavam comigo ali, que eu não tinha tantas equipes, eu não tinha loja praticamente, na verdade tinha um escritório, onde essa funcionária que eu tô falando trabalhava. Então, quando eu fui abrir as lojas, eu fui fazer entrevista, fui buscar, e a minha ideia era estar presente também fisicamente nas lojas. E nesse processo, né, de 3 anos para cá, que é a existência dessas lojas, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui aprendendo a gestão de pessoas para profissionalizar. Então, o que eu achava que era fácil, era só contratar gente, algo assim, não é bem Indicação, assim. amiga. No início, vamos lá, no início teve indicação, ter família, né? Ter família, quem nunca? Quem nunca. E muita gente é contra, né, trazer família para o negócio. Para mim, né, principalmente eu acho que eu trabalho com minha esposa, eu não tenho essa visão. Eu acho que a família pode ser algo muito positivo dentro do negócio também, a gente trazer família. Vai da cultura da empresa, do perfil da pessoa. Então, eu trouxe família para dentro, não me arrependo de forma alguma. Inclusive, trouxe minha irmã feito 18 anos para trabalhar. Então, ela já tinha começado, na real, com 17, a ajudar um pouquinho, né? Mas já chegou a trabalhar comigo. De certa forma, uma equipe muito jovem no início, né? Como a marca é uma marca que, apesar do nosso cliente não ser bem o jovem, o cliente ideal, mas nos posicionamos com jovialidade, porque eu acho que jovialidade não tem idade. Perfeito. Você pode ter 70 anos... Mas ter um espírito jovem. Ter um espírito jovem e se portar com jovialidade, com mais leveza. Eu acho que quando a gente se posiciona com isso, não é porque é um estilo de jovenzinha, não é isso. É o estilo até de vida. Eu acho que a jovialidade traz uma leveza. Sabe? Quando a gente era jovem, tudo não era mais leve, né? Tudo não era mais lindo, mais tranquilo. Todo não entendi mundo quando a gente era jovem. Não entendi essa parte. Ainda... Tô brincando. Mas é muito legal, assim. O posicionamento, inclusive, acompanham lá, @nomadepratas. Vocês vão ver, um marketing muito legal. Você vai conseguir perceber esse posicionamento da comunicação da Nômade como um todo. Inclusive, até falando sobre isso, quando vocês entraram, o foco era muito na parte de marketing, na mentoria. E, em determinado momento, você percebeu que precisava olhar para pessoas. Em que momento que você percebeu, falou, poxa, não adianta eu crescer e vender mais, eu preciso também olhar para essa parte de pessoas, estruturar processo, gerente, contratação, treinamento, esse negócio todo. Pois procuramos, né, vocês justamente para isso. Eu não estava com marketing que para mim estava me dando o resultado que eu esperava, então eu fiz preciso de ajuda em marketing e acabei focando nesse primeiro trabalho em pessoas, porque o marketing envolve tudo. E envolve o que a gente faz na loja física, o que a gente faz no Instagram, o atendimento que a gente faz. É uma extensão, né? É uma extensão. Então, eu fui vendo que o meu maior gargalo naquele momento, por exemplo, não estava no meu marketing, não estava no meu Instagram, por exemplo. Claro que ele tem muita coisa para melhorar, eu sei disso, eu quero melhorar muito. Mas naquele momento, meu maior gargalo estava nas pessoas. Porque eu acho que o que acontece quando a gente vem de pequeno e vai ficando grande, mesmo quando a gente tem essa visão de grandeza. No início, nós somos acostumados a fazer. Então, 7 anos atrás, quem aplicava as conversas hipnóticas no direct, né, que é um conteúdo muito bom de vocês, era eu e era o Adilson. E isso, para nós, era tão natural. Nosso, era tão nosso, assim. Por quê? Porque se eu tô falando com o meu cliente, eu tratava ele como amigo. Nós éramos pessoas com muitos amigos. Inclusive, ele sempre foi uma pessoa mais digital do que eu. Apesar de que eu hoje tô mais à frente do marketing. Então, na época de Facebook, a Adilson bombava no Facebook. Então, era comentário, respondendo comentário dos amigos. Então, isso era muito dele e eu fui aprendendo também.
E então no direct nós fazemos aquele trabalho perfeito, no atendimento presencial, saímos amigos, temos clientes hoje que nos compram há 7 anos e que fazem questão de você foi na minha casa, você foi me atender lá e eu sou encantada desde esse período. E quando a gente vem com isso de fazer um bom trabalho, a gente confia no nosso trabalho, em tudo, a gente começa a contratar pessoas e não passa isso, porque acha que a pessoa vai fazer. E acha que ela vai fazer em uma semana, igual você faz há 7 anos. Exato. Acho que é só dizer, atende bem lá no direct, ou faz isso. Então, com o tempo você vai vendo que você precisa ensinar até o óbvio para as pessoas. Até o que para você é muito claro no teu negócio, para aquela pessoa que está chegando agora não é. E às vezes você não faz isso e depois diz que não acha uma pessoa legal, que não acha uma pessoa boa. Ou, poxa, nenhum funcionário aqui presta. Mas, na verdade, não é isso. É porque, às vezes, o óbvio, a coisa mais que para você é tão natural. Não, todas as pessoas deveriam fazer isso. Mas, às vezes, não é. Sensacional. É o óbvio que precisa ser dito, né? Sim. Não tem como pular essa fase. Ontem estava aqui no grupo de negócio, até tô com a voz meio rouca, tô me ouvindo, agora tô percebendo. A gente faz encontros presenciais onde estão os empresários de elite aqui da Codirect, que, enfim, tem um faturamento acima de 1 milhão, enfim, você deu palestra e você falou bastante sobre cultura, certo? Ou seja, da criação da cultura que vai permitir que, mesmo quando você não esteja presente, aquela cultura está lá. Comenta um pouco sobre essa criação de uma cultura nas lojas. Perfeito. Acho que também não tem como falar como gestão à distância sem tocar falar de da cultura, né? É verdade. Cultura está em tudo, não tem como negar. E eu acho importante falar uma coisa que às vezes a gente acha, você até falou agora, criar cultura. Na verdade, não criamos uma cultura do nada, né? Sim. Toda empresa tem uma cultura. Às vezes não está claro ali para o dono, mas existe uma cultura. Talvez e às ele vezes não é a cultura que ele às vezes não é a cultura que ele gostaria, mas existe, né? Exato. Às vezes não é uma cultura que ele não pode dizer assim, agora eu vou criar a cultura da minha empresa. A cultura já existe. Você precisa compreender o que existe e compreender o que você quer. E além do que você quer, também olhar para quem você é. Claro. Porque não adianta criar uma cultura, né, que você vai fazer esse trabalho em cima disso e não ser a cultura que você traz dentro de você, na tua naturalidade. Legal. Uma hora vai desalinhar e isso vai ser perceptível. A cultura, ela é algo muito sentimental, né? Apesar de ser algo que a gente fala sobre isso, mas é algo que tem relação com o sentimento das pessoas. Não adianta eu chegar e dizer que a minha cultura é trabalho em equipe se eu, como gestor, não sei trabalhar em equipe, né? Então, não vai bater, não vai pegar essa cultura. Não adianta fazer alinhamento, fazer fortalecimento de cultura, de trabalho em equipe, se você, como gestor, não sabe trabalhar em equipe. Então, eu comecei a aprender exatamente a cultura que eu tinha naquele momento, o que não era ideal para o que eu queria e para quem eu era, inclusive o que eu poderia não me adequar, até porque a cultura é muito nossa, é muito quem nós somos, mas o que não estava claro nas minhas ações. Por exemplo, se eu falo que... deixa eu pegar um item nosso. Se eu falo de certo é certo, como é que eu tomo alguma decisão que para mim é um improviso, uma coisa ali, passo por alguma etapa... que eu não estou falando de coisas erradas, mas, por exemplo, se eu passo que o nosso processo de comunicação vai ser vendedor, gerente e diretor. Se eu, como diretora, chego e vou me comunicar em algum assunto direto com a vendedora, eu estou pulando etapas. Sim. Então, isso não é certo dentro da cultura. Então, eu comecei a ter clareza sobre, inclusive, as minhas ações dentro da cultura que eu queria, a cultura que eu quero passar para todos. E quando a gente faz esse trabalho de cultura, ele é essencial para tudo que vem depois. Tanto a administração à distância, liderança, que nós falamos muito ontem também, liderança de times, formação de lideranças, porque eu venho aprendendo tanto a liderar, tanto a desenvolver a minha liderança e também a desenvolver a liderança das minhas gerentes. Isso, eu já ia perguntar sobre isso. Exato, porque quando a gente fala da administração à distância, é isso. É você... olhar para os líderes que vão estar dentro da loja e ajudar também o caminho dessas pessoas. Da mesma forma como eu me desenvolvo, elas também precisam se desenvolver. Então, às vezes, você não tem uma cultura definida na empresa,
né, nem tá claro, às vezes, nem para você. Aí você tem um gestor, um gerente de loja, né? Como a gente tá falando de lojas físicas. E aí não tá saindo do jeito que você espera e você quer culpar o gerente por tudo, né? Então, isso não é nem a sua liderança. Aí troca o gerente e os problemas continuam, né? Exato, continuam. Então, para você administrar a distância, tem que falar sobre cultura. Não tem como. E justamente a cultura, ela acontece quando você não está presente. Essa é a cultura real da empresa. O que acontece quando você não está presente? Como é o comportamento das pessoas? Como a empresa funciona quando você não está presente? Isso é a cultura que você tem hoje. Se não é a cultura que você gostaria, precisa definir qual é a cultura que você gostaria e começar a usar artefatos, usar maneiras de implementar essa cultura na prática. Então, a gente está falando de cultura que é a base de tudo. Aí vem a outra coisa que até você já tocou no assunto, que não tem como você gerenciar à distância sem líderes eficientes que vão fazer os seus papéis nas suas lojas. Então, duas coisas, Anny. Uma, quantas pessoas tem no time, como um todo? Como um todo? Todo. Estamos na faixa de 20 pessoas, contando com os sócios também. Contando com os sócios operadores, né? Isso. Os sócios que trabalham na empresa. Então, são 20. E quantas pessoas que lidam diretamente com você, desses 20? São 7 pessoas. Então, você gerencia 7 pessoas. Isso. E a partir dessas 7 pessoas, tem a gestão do time como um todo. Isso. E aí me conta, então, sobre o processo de formação de liderança. Você não acha líder caminhando pela rua. Você tem que formar esses líderes, né? Exato. Você não atravessa a rua, acha alguém, você quer ser líder da loja. Ou você deve ter passado por isso, de pegar a melhor vendedora. Ela vai ser a gerente para ela ensinar para os outros aquilo que ela faz. Você deve ter passado por isso também, né? Isso. Inclusive, tem ótimos podcasts aqui sobre isso, né? Inclusive, aprendi muito neles. E já fiz de tudo um pouco, pode-se dizer. Já aconteceu de promover o melhor vendedor, né, que é esse exemplo que você deu. Promover o pior, tá entendendo? Tô brincando. Não, ainda não. Porque aí a liderança veio depois de aprender aqui na Codinete. Então, já aconteceu de promover o melhor vendedor. E vocês têm um podcast muito bom sobre isso, marcou muito. Acho que não sei se são dos erros de contratação ou coisas que vocês fizeram, que é muito bom. Eu não vou lembrar qual é o episódio. Eu acho que são o podcast dos erros homéricos. Eu acho que tem um episódio que chama Os Erros Homéricos que nós cometemos na nossa jornada. Isso, muito bom, inclusive. Então, marcou muito, porque antes de assistir, inclusive, o podcast, eu tinha feito isso. Eu tinha promovido a melhor vendedora. Uma pessoa que já vinha fazendo um trabalho muito bom, muito eficiente. A parte de cultura muito alinhada à nossa cultura. Acho que isso é essencial nessa hora de promover. Já aconteceu de uma pessoa que tinha experiência, que estava dentro do meu time. Então, lembra quando eu falei da primeira funcionária de 6 anos atrás? Então, ela trabalhava comigo, mas ela já tinha uma bagagem boa de liderança. Então, ela foi a minha primeira líder, na verdade. Então, aconteceu de ter a vendedora promovida e hoje vem acontecendo o fenômeno mais recente, que é de uma vendedora que é super recente na empresa, né? Com pouco tempo, eu já consegui identificar nela um perfil, inclusive até por idade, né? A minha vaga de gerente, ela tá para mais ou menos a partir de pelo menos ali uns 27 anos, sabe? Já para filtrar um pouco mais, já que o meu time é bem jovial. Tenho vendedoras de 21 anos, de 22 anos, sabe? Até ali os 29. Isso não é pré-requisito, né? Mas acaba acontecendo, né? Até por identificação. E essa vendedora mais recente eu não imaginava, então eu consegui identificar nela principalmente o alinhamento cultural, muito importante, muito forte. Eu vi que isso traz uma diferença. Não dá para ter líder que não está completamente alinhado à cultura. De forma alguma. Sim. Dá para pegar um líder que não tem experiência de liderança e treinar ele para liderança, se ele for muito alinhado na cultura, vai te dar muito mais trabalho do que pegar um que tem experiência em liderança, vai. É possível. Agora, se a pessoa ali tem experiência em liderança e não tiver alinhado com a tua cultura, vai ser muito mais difícil. Até porque o que ela vai replicar para frente para sua equipe? Se ela não está alinhada, ela vai formar um time que está desalinhado à cultura da empresa, né? Exatamente. E a quarta, né, que é falando de 4 lojas, a quarta está sendo o mais desafiante e o mais recente. Essa loja ela tem 1 mês de abertura. E essa é uma contratação para gerente que eu
tive que fazer totalmente à distância. Então... Essa é a prova dos 9. A prova dos 9. Então, depois eu posso até falar que é um ano... Contar o que foi que aconteceu. Mas o que é que eu vim fazendo? Eu sei o perfil que eu quero, eu tenho uma cultura muito clara para mim, da empresa hoje. Eu sei o perfil de pessoa que eu quero dentro da loja. Eu sei o perfil de liderança que eu quero. Então, isso está muito claro. Quando está muito claro, eu consigo analisar melhor. Até o descritivo de cargo, né? Ou seja, o que você precisa de competências, de conhecimentos, o que aquela pessoa vai fazer. Para que você possa bater, se eu tenho alguém internamente que eu posso promover, eu vou ter que contratar alguém externo, né? Exato. Essa gerente dessa loja mais recente, ela foi alguém externo ou foi alguém interno? Totalmente externo. Essa nova loja... Você abriu vaga, olha, estou contratando gerente para... Exatamente. E aí começou a chegar, você fez triagem. Isso. Por isso que eu falo que foi a mais desafiante, né? Vem sendo, né? Tem um mês a loja. Então, eu sei que virão desafios nesse caminho, mas... Desafios diferentes porque são novos, né? No que eu falo de desafios, todas têm desafios, não tem como. Mas desafios novos porque agora eu preciso administrar totalmente a distância. E até falando fisicamente falando, geologicamente falando, é mais longe a loja. Claro. Então, tem uma distância aí de 3h30 da minha cidade para lá. Então, eu tô fazendo uma gestão muito próxima em ligações com as vendedoras, ligação com a gerente. E antes disso, né, para chegar nessa gerente, eu precisei fazer um trabalho muito antecipado para não arriscar ter muita pressa. Então, fiz muita análise de currículo, muita entrevista. Então, montei um caminho que eu consigo otimizar o tempo. Por exemplo, faço uma entrevista mais curta à distância, faço desafios à distância, para quando eu for até lá, eu já filtrar e fazer essa entrevista com as melhores. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com o nosso tempo também. É difícil fazer entrevista, muita entrevista? A gente tem 1000 coisas para fazer também. Todo empresário tem aí sua agenda cheia de coisa. Mas a gente se planeja exatamente para usar esse tempo. Imagina se eu ficasse marcando poucas entrevistas presenciais na outra cidade. Não anda, faz sentido, né? Não ia fazer sentido. Eu ia contratar qualquer um porque eu ia estar com pressa. Então, não, eu fiz todo esse trabalho antes. Então, com tempo também de dar o treinamento dessa gerente. Então, quando eu fiz essa contratação, eu trouxe ela lá da cidade. Ao invés de ir para lá fazer o treinamento dela, eu trouxe ela para dentro das lojas. Para ela já viver um pouco dessa cultura daquilo que já existe. Que legal. Exato. Então, ela passou um período em uma loja. Fiz questão. Passou um período na loja de uma pessoa. Passou um período na loja de Campina Grande. Passei que as próprias gerentes das lojas me ajudassem nesse treinamento. Que legal. Porque quando a gente fala de liderança, é também a gente acreditar no nosso time, no time até de liderados, então acredito muito nelas. Então, quando eu fiz, eu quero que tu ensine como você faz tal processo, eu estou dizendo, eu confio tanto como você faz esse processo, que eu estou pedindo para tu ensinar para uma nova gerente. Legal. Então, isso é uma valorização, né? Valorização, isso é cultura. Quando eu falo que a cultura está no gestor, isso eu estou mostrando para a minha gerente o quanto eu confio nela, o quanto eu dou valor ao trabalho dela, o quanto ela faz diferença para a empresa como um todo. Então, eu mostro, poxa, é uma nova gerente e ela aprendeu contigo. Que legal. Então, olha só como fica essa percepção, né, de cultura. Muito legal, Anny. E rotina? Porque, você falou, chega uma hora com 4 lojas, você sim ou sim tem que deixar de ser centralizador e fazer microgerenciamento. Não tem como você ver se colocaram o preço certo, se estão falando com o cliente do jeito certo, se abriram... Não tem como. Você vai precisar confiar e conferir nessas pessoas. Qual que é a tua rotina com esses 7 liderados? Tem reunião de radar, tem de indicadores, reuniões individuais. Como que é a rotina com eles? Perfeito. Até nem concluí quem são os 7 liderados, né? Mas sim. Só para não ficar meio vazio, é o gestor do tráfego, né? Que me auxilia. Então, de certa forma, eu lidero o trabalho dele, dos anúncios patrocinados. E o setor administrativo, né? Seria a sexta. Me ajuda aí. Vai, a quinta. Sexta, quinta, vamos lá. Isso. Aí vem outra operação que eu tenho, que é atacado, que é para revenda, é totalmente diferente da operação das lojas físicas. Vem também o e-commerce, que ele existe, ele tá acontecendo também. Perdi as contas aí, tá faltando alguém? Falta os gerentes.
Das lojas. E o gerente, as 4 lojas. Ah, isso. Aí fecha. Acho que fecha, né? Fecha. Se eu errei, alguém me ajuda depois. Ficou ruim aqui. Mas, e a pergunta foi da minha rotina. Rotina de gestão. Pronto, perfeito. Eu aprendi a ter rotina, não é algo que eu sempre fui. Não, uma pessoa totalmente sem rotina, então ainda é um desafio para mim, eu venho me adequando, obviamente, mas ainda é um desafio. E eu passei a entender a prioridade das coisas. E às vezes a gente deixa de lado coisas que são muito importantes, porque a gente não consegue enxergar a importância delas. Uhum. E quando a gente começa a fazer... E quando a gente vê os efeitos do que a gente faz, por exemplo, uma reunião. Poxa, tem que fazer reunião toda semana, eu vou estar fazendo reunião. Quando a gente não entende o benefício dessa reunião, a gente vai deixando de lado. Ou vai fazendo de qualquer jeito e cada vez vai ficando pior, né? Não serve pra nada, né? Exatamente. Perda de tempo. Exatamente. Mas quando a gente... Mesmo achando que é perda de tempo, eu digo, comecem, porque vocês vão ver o resultado. E não sou eu que estou falando. Tem 1000 livros de gestão que falam. Tem você, por exemplo, que é uma inspiração para mim, né? Em termos de empresário, que fala. Então, eu vou dizer que para mim não vai servir? Uhum. Por quê? Que alecrim dourado seria essa, hein? Então, não, eu sei que funciona. Então, mesmo que você ache que é perder tempo... confia, sempre digo isso, confia no processo. Então, as reuniões semanais são essenciais. Então, hoje eu faço reuniões semanais com as líderes, eu chamo o grupo de líderes, eu nem chamo gerentes. Claro. Eu nem falo gerente, é líder da loja. Então, poxa, eu não sou gerente, eu sou líder. Então, além de gerenciar, eu lidero, eu trago a cultura, eu falo muito, o fortalecimento da cultura de vocês acaba sendo comigo. Uhum. Da empresa é comigo também, é muito importante o papel do gestor nisso. Mas no dia a dia, quem vai estar fortalecendo a cultura é a gerente. Por isso que eu falei que se o gerente tiver uma experiência muito grande em liderança, mas não tiver alinhamento com a cultura, vai ser complicado. Porque todos os dias, quem vai estar repassando a cultura ali pro teu vendedor, pro teu cliente, porque o cliente sente a cultura também. Claro. Né, da empresa. Então, é o gerente, é o líder. Então, isso faz muita diferença. E as reuniões de radar é o meu fortalecimento de cultura com elas. Então, é o momento que elas se escutam, que elas se ajudam. Então, Faz online, todo mundo junto, traz os indicadores de cada loja, qual que vai ser a meta, qual é o desafio, como que tá, cada um apresenta, todo mundo contribui, todo mundo dá, entre aspas, pitaco, sugestão para todo mundo. Exatamente. Traz os desafios, o que fez e deu certo. Então, já chegou na reunião de radar, de dizer, gente, na vitrine, essa semana eu coloquei tal produto e veio muita gente por ele. Então, as outras, poxa, eu vou botar esse produto também. E vai gerando esse espírito de compartilhar, de trabalho em equipe. Porque imagina, se alguém chega para você te dar uma boa dica, você usa, você vai ficar, poxa, eu quero dar uma boa dica para ela também. Claro. Então, isso estimula esse espírito. Então, é o fortalecimento da cultura. Muito legal. Né? Muito legal, bom demais. Eu acho que traz bastante inspiração para quem tá ouvindo aqui. Inclusive, nesse último mês foi o recorde histórico de vocês, né? Isso. Então, ou seja, para ilustrar que funciona. Ou seja, foi um trabalho que você fez junto com a Dilson, junto com toda a equipe durante um ano, né? Esse trabalho, não é que é um ano, ou seja, faz um ano que intencionalmente você virou o olhar para poder estruturar essa parte de pessoas, contratação, time, rotina. E um ano depois, o fruto surgiu, né? Ou seja, porque, como tu falou, às vezes parece perda de tempo, mas se agora tu começa a ver tanto o resultado que você tem, financeiro, quanto até de tempo também, você tá aqui, né? Sim. Você tá em Florianópolis, você tá aqui em Florianópolis e as lojas estão lá em João Pessoa. João Pessoa, enfim. Comenta um pouco sobre esse processo de ver o resultado acontecendo, né? Como foi, valeu a pena, realmente isso muda o resultado. Isso é muito nítido que o resultado do mês de dezembro veio desse trabalho relacionado a pessoas e relacionado aos clientes. Porque também o que me chamou mais atenção é que eu preciso que o meu cliente tenha uma experiência como se eu estivesse atendendo. E aí, para isso, eu preciso ir para as pessoas. Então, esse foi o ponto a virada da chave, né, do início do ano. Então, eu passei o ano trabalhando em cima disso, trabalhando na formação dessa equipe, trabalhando nesse fortalecimento da cultura todos os dias, nesse acompanhamento. Então, foi um ano que a gente veio
aprendendo, aplicando, errando, aplicando novamente e aperfeiçoando. E esse mês de dezembro, até uma coisa que eu acho que eu nem falei para você, é que eu não aumentei investimento. Em anúncios? Em anúncio, que era algo que eu fazia. Eu sempre, mês de dezembro já é muito bom, é um produto procurado. Eu gostava de fazer um pico, assim, de investimento. Me programava para investir mais em dezembro. E nesse ano eu não fiz isso. Eu mantive o investimento que eu vinha... Tava confiante, né? Nos últimos 6 meses eu fiz... Não, eu pensei assim, eu não vou fazer. Porque eu fiz um trabalho... A gente veio fazendo um trabalho tão bom nesse último semestre, que eu posso dizer que o último semestre que a gente realmente conseguiu ajustar muitos pontos nesse último semestre. Então, eu sei... Eu confio. Eu confio que nós vamos ter um dezembro excepcional. Confio que a gente vai bater recorde. Então... E a gente vai acompanhando, né? Semana a semana. Tem isso também, né? Se em algum momento... Não é? Não é só confiar, a gente tem que olhar para os números. Mas quando chegou, né? Que a gente conseguiu, né, foi recorde, assim. Foi muita felicidade em todas as lojas. E eu reforcei muito. E isso é o trabalho de, no mínimo, 1 ano. 6 meses. Nós tivemos o melhor dezembro. Não foi porque em dezembro eu fiz uma coisa diferente, um anúncio diferente, um criativo diferente. Não foi. Foi do trabalho que a gente veio fazendo, da construção que a gente vem fazendo. Esse foi o ano que nós mais recebemos indicação de clientes. Olha só. Que não contabilizei exato, mas eu vou finalizar o ano, eu vou contar bem direitinho quantos... a cada mês, como foi essa parte da indicação. Mas era muito nítido isso. No dia a dia da loja. E como a gente faz o radar, elas trazem, gente, estamos recebendo muita indicação, isso mostra como a gente está no caminho bom, mostra como o pessoal está gostando. Então, índice de recompra, índice de indicação, esse ano aumentou muito. E o que eu acho também muito interessante dos nossos clientes, como a gente se posiciona de uma forma muito, posso dizer, transparente no Instagram, os nossos clientes sentem essa abertura. Então, quando acontece alguma situação em loja... Eles vinham muito relatar quando não estava no esperado. E eu achava tão legal quando falava assim, eu sei que vocês não são assim. Olha só. E eu tive essa experiência. Ou então, poxa, vocês se posicionam assim, por que aconteceu isso comigo? E a gente tinha recebido no ano de 2021 reclamações mais do que o esperado. Isso ficava... E aí vem a questão das pessoas, o trabalho de pessoas que estava necessário, o desalinhamento que eu tinha nas lojas. E eu ficava, poxa, como é que está acontecendo essa empresa que eu faço tudo do melhor? Como é que o meu cliente está passando por essa situação? Então, eu comecei a enxergar isso. Então, nesse ano, praticamente não tive situação com cliente. Que sabe? legal. Você, tipo assim, praticamente não tem uma reclamação de um cliente, não tem uma situação chata. Então, foram pouquíssimas situações, né? E muita indicação, muita recompra. Então... Vai dizer que o meu dezembro foi sorte? Não foi. Não acredito em coincidências. Não acredito em coincidência. Eu sei que foi o trabalho ali. Eu dizia, gente, é todo dia. Eu trabalho todo dia de encantamento para poder chegar num dezembro e chegar o que chegou, né? Foi recorde. Que sensacional. E é muito legal, porque às vezes, às vezes aconteceu, digamos... alguma coisa na cidade e tal, que pode ter dado um pico de vendas. Mas assim, eu vejo que é muito legal... Você sabe o porquê que deu resultado. E por que eu digo que isso é legal? Porque isso pode ser reforçado, isso pode ser replicado. Quando acontece de maneira esporádica, é óbvio que você vai ficar feliz. Mas, se você não sabe por que chegou aquele resultado, você não consegue replicar, não consegue manter. E isso dá para ver que dá uma segurança muito maior e dá uma sensação de previsibilidade também dos próximos passos da loja. Exato. Quero te agradecer demais, Dani. Olha só, quem tá vendo pelo YouTube, ganha até presente, número de pratas. Gratidão mesmo, obrigado pelo compartilhar, por trazer todo esse conhecimento para quem nos escuta aqui. Tenho certeza que quem ouviu, no mínimo, saiu daqui com alguma pérola que ele pode mudar dentro da gestão das lojas ou até outro tipo de negócio que tenha, porque por trás sempre vão ter pessoas. Não importa se você tem uma clínica, você vai ter... Se você tem outro tipo de negócio, também vão passar por pessoas, e essa gestão à distância é através de uma boa cultura, de pessoas, de time. Muito bacana. E pessoal, quem está vendo, se você está vendo pelo YouTube, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, tem um botãozão vermelho em inscrever-se, ativa as notificações no sininho.
Se você não conhece nosso YouTube, está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador de áudio, pode também seguir, dá para seguir no Spotify, dá para seguir no Google Podcast, em todas as outras ferramentas que estamos presentes também. E acompanhe o nosso Instagram lá, @codirectbr. Se você quiser saber como que a gente pode te apoiar, de alguma maneira, manda uma mensagem lá no direct que eu mesmo te respondo. Maravilha? Perfeito. Manda o @NômadePratas, onde pode te encontrar também. Tem e-commerce, perfeito. quem quiser comprar de todo o Brasil. Tem e-commerce, envia para todo o Brasil. Se for até de fora, a gente dá um jeito. Que isso! Enviamos para ir para Portugal, temos uns clientes lá, Estados Unidos. Então, @NômadePratas. Lá no Instagram vocês acham tudo, acham endereço, telefone, tá tudo perfeito. E obrigada também pelo convite. Imagina, valeu, gratidão, Anny. Dá um soquinho aqui pra gente fechar. Show. Uou! Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau.